Bom dia, quinto ano. Bem-vindos a mais uma aula, né? A nossa aula hoje é de História. Nós vamos falar sobre os povos antigos da América. Vamos lá conhecer mais um pouco desses povos? Os povos antigos da América, o continente americano, já era habitado por diversos povos antes mesmo da chegada dos europeus. O termo ameríndio é usado para designar os nativos do continente americano em substituição às palavras índios ou indígenas. Eles foram os primeiros seres humanos a ocupar o continente desde aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. Calendário Azteca. O calendário Azteca é o calendário utilizado pelos astecas, povo que habitou a região do México até meados do século XVI. O calendário consistia em um ciclo de 365 dias. É importante ressaltar que esse calendário ele não só descrevia os dias, mas também os rituais relacionados às estações do ano. Por isso ele pode ser conhecido também como ano agrícola, né, ou ano solar, ok? Esse é o calendário, né, aí dos povos aí dos astecas, né? Nas terras que hoje formam o Brasil, os povos eram divididos em várias sociedades e grande parte viviam da caça e da agricultura. Eu me recordo que em aulas anteriores, né, eu até passei um vídeo para vocês falando sobre esses povos, né, os povos da América. E nesse vídeo nós observamos que esses povos eles tinham modos de vida, né, formas de vida, de sobrevivência, não é isso? Vamos lá. Os Apaches, América do Norte, Astecas, América do Norte, os Maias, América Central, Incas, América do Sul e os Guaranis, América do Sul também. Aí nós temos aqui, ó, uma referência, né, de cada um representando aqui, cada figura dessa aqui representa um povo, né, desses já citados, e aqui nós temos a localização de cada um deles, né, como referência para que nós possamos entender melhor essas questões em razão desses povos. América do Norte. Antes da chegada dos europeus, existiam na América do Norte mais de 240 grupos que falavam diferentes línguas. Os Sioux viviam no centro da América do Norte e foram os que mais combateram os colonizadores europeus. Foram praticamente exterminados no século XIX. Aqui nós temos aqui a imagem, né, dos Sioux, os chefes, no caso, né, desses povos aí que foram aí exterminados, né, já no século XIX, devido também aos combates em que eles viviam, né, porque eles estavam sempre dispostos aí a combater quem? Os europeus, devido à chegada dos europeus aí a esses territórios. América Central e América do Sul. Os povos que habitavam a América Central e a América do Sul são chamados de povos pré-colombianos. Entre eles se destacam os maias, os astecas e os incas. Esses povos aqui eles são conhecidos, né, na história como povos pré-colombianos. Imagens aqui relativas a esses povos, né, a vivência deles está aqui ao lado nessa imagem, nós podemos visualizar aqui. Civilização Maia. A civilização Maia foi extinta após o período de seca. Ruínas da civilização Maia em Tikal, na Guatemala, 2019. Essa civilização eles passaram por um período, né, bem difícil, e o que ocorreu nessa localização foi um período extenso de seca, em que eles não conseguiram aí se reerguer diante da situação
né? E acabaram que as civilizações elas foram passando por diversos problemas. Essa civilização maia ela foi passando por diversos problemas e acabou, né, sendo extinta devido a esse período de seca que ocorreu, né, nessa localização. Vamos lá? Aqui nós temos aqui, né, uma imagem que representa as ruínas, né? Quando se fala em ruínas é o que sobra, né, de uma civilização. Então nós temos aqui uma ruína mostrando aqui a civilização maia, né? Vamos lá. Brasil. Ao chegarem às terras que hoje formam o Brasil, em 1500, os portugueses fizeram contato com os povos que habitavam o litoral. Já sabemos disso, né? Essa história ela é bem comum e nós já sabemos que quando o Brasil ele começou a ser colonizado, quando ele foi descoberto no ano de 1500, lá já havia nesse território, né, povos que já habitavam aquele lugar, né? Então vamos lá, em referência de hoje, que já habitavam o nosso território, né? Fazendo essa referência para os dias atuais. Vamos lá? Quase todo o litoral brasileiro era habitado por povos do tronco Tupi-Guarani. Foi com eles que os portugueses tiveram mais contato ao chegar na América. Sim, com certeza. Essa referência dos índios, né? Tupis-Guaranis ou Tupi-Guarani, né? Nós temos aí como referência. O primeiro contato que os portugueses tiveram foi com os índios, né? Porque quando eles chegaram ao território, quem já habitava, né, esse território que hoje é o extenso Brasil, eram os índios, não é verdade? Aqui nós temos uma imagem, né, de os rituais que eles faziam, né? Isso aqui era como se fosse uma arena de luta, de combate, né? Então, nós temos aqui essa referência para nos mostrar como era, né, a rotina desses povos, né? Só uma parte de como era, porque eles trabalhavam de diversas maneiras, eles desenvolviam diversas atividades no decorrer do dia, e essas atividades elas eram divididas, né? O trabalho era dividido. Vamos lá, cada um ficava responsável, né? Cada grupo ficava responsável por desenvolver tais atividades. Como viviam os diferentes povos indígenas? Existia uma divisão do trabalho de acordo com o sexo e a idade. Foi o que eu falei anteriormente. As atividades elas eram divididas, né? Os grupos eram divididos aí. Vamos lá? Olha só, essa divisão ela era de trabalho, era feita devido ao sexo, né? Masculino e feminino, e também a idade dessas pessoas, né? Desses grupos aí para realizar essas atividades. Homens. Olha só o que os homens faziam, né? Qual era a parte, quais eram as atividades que os homens desenvolviam aí de acordo com essa divisão de trabalho. Os homens, eles caçavam, pescavam, fabricavam objetos e construíam suas canoas e as suas residências, né? Os homens, eles tinham essa parte aí de caça, pesca, fabricação de objetos e outras atividades afins. As mulheres, vamos dar uma olhadinha aí quais eram, né, as atividades que as mulheres desenvolviam. Olha o que as mulheres faziam. Elas cuidavam das crianças, cozinhavam e faziam o artesanato, ficavam com essa parte, né, dos artesanatos aí. Vamos lá. Imagens das sociedades americanas pré-colombianas. Nós temos aqui, né, algumas representações desses povos. Eram povos antigos aí, né, sociedades americanas. Temos imagens aqui para que vocês possam estar analisando, né? Depois, se vocês acharem por bem, estar pesquisando mais, né, sobre esses povos para se aprofundarem no conhecimento, é bem interessante. Vamos lá? Povos indígenas na atualidade. Os indígenas brasileiros participaram ativamente para que seus direitos fossem contemplados na Constituição de 1988. Também, né, gente, não era para menos, né? Esses povos eles já habitavam, né, o território brasileiro, então eles precisavam sim serem reconhecidos. Então foi, né, na Constituição de 1988
que eles tiveram os direitos aí contemplados, né? Eles trabalharam em busca disso para participar ativamente aí dos seus direitos. Na Constituição de 1988 é que eles estão aí concluindo essa luta, né? Mas ainda hoje nem todas as suas terras foram demarcadas pelo governo. Os indígenas continuam a enfrentar pessoas e grupos que desrespeitam suas terras e seus direitos. Aqui nós temos, né, representação aqui dos grupos indígenas em busca mesmo de direitos, porque eles foram povos que têm uma participação super importante, né, para nós, né, uma participação super interessante, porque vários costumes são trazidos, foram deixados pelos índios para nós, né? Então, assim, falando sobre cultura, eles têm participação também, né, nesses costumes, talvez até em crenças, né, aí trazidas, deixadas por eles, né, e que também serve como base para que nós possamos aí ter uma sociedade, né, uma vivência melhor devido a isso. Aqui nós temos, né, crianças indígenas tendo acesso à educação, né, e aqui imagem deles em busca de melhorias. Orientações finais. Livro didático, páginas 28 a 37. Realizar as atividades da página 34 também. Ressalto sempre que, caso não tiverem realizado as atividades dessas páginas, que possam assim estar colocando em dias. E a nossa aula foi esse conteúdo hoje, né? Espero que vocês tenham relembrado que nós já tínhamos visto, que nós já tínhamos falado, né? E está sempre lendo, sempre estudando para reforçar o conhecimento. Pessoal, realizem as páginas, façam os deveres direitinho, seguindo todas as orientações e até a próxima aula.